Fala pessoal, sejam bem-vindos, aqui quem fala é o Léo. Nesse vídeo vamos falar de 3 fundos imobiliários que todo investidor deveria ter em sua carteira, ou ao menos analisar se você busca receber bons dividendos em 2024. São fundos interessantes que pagam dividendo todos os meses. Esses fundos são geridos por grandes gestoras, que para mim faz todo sentido, pois um fundo bem administrado vai ter uma boa performance, entregando bons dividendos aos seus investidores. E para 2024, os analistas estão falando bastante desses fundos, então vamos analisar junto cada um deles. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. O primeiro fundo que vamos falar é o XPML11. Ele é um fundo do tipo tijolo que investe em shopping. Então imagine que você pode investir em um fundo que investe em shoppings e você ser sócio daquele shopping e ganhar dividendo todos os meses. Analisando seus dados aqui, a cotação na data de hoje é R$ 111,86. O dividend yield entregue nos últimos 12 meses foram 8,75%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1. A sua liquidez diária está em 9,9 milhões, que para mim é uma liquidez muito boa. Sua valorização nos últimos 12 meses foram de 22,24%. Analisando mais alguns dados, ele é um fundo do tipo tijolo, do segmento shoppings. A sua taxa de administração é de 0,55% ao ano. Tem uma vacância de 4,10%, no qual considero aceitável. O seu valor patrimonial está em 3,46 bilhões. Isso mostra que ele é um fundo muito grande. E o seu último dividend yield pago foi de 0,85 centavos. Analisando o seu histórico de dividendos, podemos notar que o fundo ficou um período sem pagar dividendos. Isso foi devido à pandemia, que comprometeu a abertura dos shoppings, não só desse fundo, mas também de outros fundos. O fundo pagou um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 7,14%. O seu dividend yield atual está em 8,75%. Analisando a sua lista de imóveis, o XPML11 possui seus imóveis localizados em grandes capitais, sendo elas 7 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, 1 no Amazonas, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará e 1 no Rio Grande do Norte. Analisando a lista de shoppings, podemos notar que o fundo investe em shoppings bem conhecidos, como Shopping Santana Park, Cidade Jardins, que é um shopping bem famoso aqui em São Paulo, Downtown Shopping no Rio de Janeiro, entre outros. Ou seja, o fundo investe em bons shoppings e é aquilo, o shopping continua sendo o local de entretenimento de muitas pessoas que vão para passear, fazer compras, ir no cinema, teatro. Os fundos acabaram sofrendo um pouco no período da pandemia, mas vem se recuperando gradativamente, em mês após mês. O próximo fundo que vamos falar é o HGLG11. Considerado um dos melhores fundos de galpões que temos na bolsa, é um fundo do tipo tijolo do segmento galpões logístico. Possui vários galpões bem localizados em várias regiões do Brasil. Analisando os seus números, a cotação do HGLG11 na data que eu gravo esse vídeo é de R$ 161,85. O seu dividend yield entregue nos últimos 12 meses foram de 9,08%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,06, um pouco acima de 1. A sua liquidez diária está em 10,7 milhões, uma liquidez muito boa. Sua valorização nos últimos 12 meses foram de 8,82%. Analisando mais uns dados importantes aqui, o fundo está sob a gestão do Credit Suisse. É um fundo do segmento logístico do tipo tijolo. Sua taxa de administração está em 0,6% ao ano. A sua vacância está em 10%, que é um valor até que aceitável. O seu valor patrimonial está em 5,17 bilhões. E o seu último rendimento pago foi de R$ 1,10. Analisando o seu histórico de dividendos, podemos notar que ele se manteve pagando a mesma média nos últimos anos. O seu dividend yield médio nos últimos 5 anos foram de 8,72% e o seu dividend yield atual é de 9,08%. Pessoal, um ponto importante a ser analisado em fundos do tipo tijolo, como esse que é específico para galpões logísticos, é se esse fundo tem bastante imóveis, se esses imóveis estão bem localizados, pois é bem mais fácil você locar um imóvel bem localizado do que um galpão que esteja em regiões mais afastadas dos grandes centros. E analisando a sua lista de imóveis, podemos notar que o fundo possui 11 galpões em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Santa Catarina.
Podemos notar que o fundo atualmente possui bons inquilinos, como Gerdau, GR Louveira, Brascabo Rio Claro, entre outros. E ter bons inquilinos é muito importante para o fundo, pois só assim ele vai manter a saúde financeira do fundo. O terceiro fundo que nós vamos falar, pessoal, é o KNCR11. Ele é um fundo do tipo papel, que investe em dívidas imobiliárias. Está sob a gestão do Grupo Kinea. Analisando seus indicadores, a cotação do KNCR11 está em R$ 103,14. O seu dividend yield entregue nos últimos 12 meses foram de 13,26%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 1,02, um pouquinho acima de 1. A sua liquidez diária está em 11,94 milhões, que é uma liquidez diária muito boa. A sua valorização nos últimos 12 meses foram de 19,44%. Analisando mais alguns dados aqui, ele é um fundo de papel, a sua taxa de administração está em 1% ao ano, o seu valor patrimonial está em 5,77 bilhões e o seu último rendimento pago foi R$ 1,11. Analisando seu histórico de dividendos, o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos foram de 9,30% e o seu dividend yield atual está em 13,26%. Analisando aí, podemos notar que o seu dividend yield veio crescendo nos últimos anos e meio que se manteve em uma média aí de 2022 para 2023. Ponto muito importante a ser analisado em fundos de papéis, pessoal, é se as dívidas que esse fundo tem, se elas estão diversificadas, acompanhar o seu histórico de inadimplência, verificar se essas dívidas estão equilibradas através dos seus fatos relevantes que são divulgados pelo fundo e ver se está uma dívida saudável, tá? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra e nem venda de ativo. Deixa aqui embaixo nos comentários aqui se você investe em algum desses fundos aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.